Olá, queridos alunos. Treinando muita Libras? Acredito que sim. Nessa aula, nós iremos trabalhar com os sinais referentes aos profissionais que trabalham no cotidiano dos estudantes surdos, com características pessoais e os seus adjetivos. Já aprendemos sobre as disciplinas do conhecimento com a professora Silvana. Agora vamos ver alguns sinais para você, como os sinais profissionais, que você acredita participarem da história e do cotidiano dos surdos. Você acredita que existem sinais de história no cotidiano do surdo? Tenho certeza que você lembrou muitos. Então vamos lá. Começaremos com o sinal de professor. Como ele é produzido? Bem, professor, comece aí. Primeiro relembrando o alfabeto manual ou o datilológico. A configuração de mão é a letra P. Muitas vezes ela é enumerada com dificuldade para algumas pessoas, mas lembramos que o modo é fácil de sinalizar a profissão de professor. Você pega a letra P, ponto de articulação, espaço neutro, na frente do teu corpo e você movimenta direita para a esquerda com a sua mão de dominância. Letra P, movimenta direita à esquerda no espaço neutro. Então, você pode utilizar a configuração de mão e movimentos, mas usar também ponto de articulação no seu próprio corpo. Muitas vezes, os sinais de profissão, ele pode ser realizado no braço. Estaremos sinalizando agora o sinal de pedagogo. Como seria realizado o sinal de pedagogo ou pedagogia? A configuração de mão é a mesma. É a letra P, só que você tem que ter o apoio do teu braço e em cima dele você vai fazer os movimentos, que é o ponto de articulação. Esse é o sinal de pedagogo ou de pedagogia. Vamos ver novamente, professor? Letra P, espaço neutro, movimento direita e esquerda. O sinal de pedagogo, eu preciso de um braço de apoio e fazer o movimento com a mesma configuração também no braço. Intérprete. Como seria o sinal do professor intérprete? A configuração de mão é em B. Ambas as mãos em B. O ponto de articulação seria frente do corpo no espaço neutro com movimento. Tente aí. Vamos lá. Intérprete seria a configuração em B, uma mão sobreposta e você bate dorso e palma da mão sobre a outra. Esse é o sinal do profissional intérprete. Tentou? Achou complicado? Tem mais. Fonoaudiologia, ou fonoaudiólogo. Temos pelo menos duas sinalizações conhecidas para esse profissional. A primeira, ambas as mãos com a configuração em C. O ponto de articulação, ouvidos. Então você coloca as suas mãos sobre o ouvido. Este é um dos sinais para fonoaudiólogo ou fonoaudiologia. O outro sinal, configuração também em C, só que o ponto de articulação modifica. É no pescoço com o seguinte movimento. Fonoaudiologia, que te remete ao tratamento da voz, ao treinamento da voz. Legal, né? Vamos para mais uma profissão? Médico. Como seria o sinal de médico? Configuração, você tem que se apropriar do alfabeto manual. É a letra X com as duas mãos. No espaço neutro, na frente do corpo, e a ponta do dedo indicador, com a sua mão de dominância, seja esquerda ou direita, e você movimenta repetidas vezes, tocando o dedo no indicador da outra. Este é o sinal de médico. Mas tome cuidado. Se eu repetir a mesma configuração, mesmo ponto de articulação, mas mudar o modo de toque e o movimento, eu poderei produzir um outro sinal, que seria o sinal de sexo, que é este sinal aqui. Configuração a mesma, sinal de médico seria batendo a ponta do indicador sobre o outro. Agora, se eu mudo o movimento e a configuração, pode traduzir um outro sinal. Isso na língua de sinais, ele é chamado como distraidor quirêmico. Distrai o movimento e a intenção do sinal. Um simples erro de mão ou de toque, de configuração de mão, pode distorcer o discurso. Podemos também produzir inúmeros sinais para destacar características das pessoas, destacar qualidades, defeitos, ou seja, demonstrar os adjetivos. Vamos ver como é isso? Como que acontece? Vamos trabalhar com alguns exemplos.
Simples e fácil. Veja na apostila, na página 59 a 61 do seu material. Os sinais estão lá. Bondoso é o mesmo sinal utilizado para bom. Lembra? Configuração de mão pode ser em S ou em O. Ponto de articulação frente da boca e você abre para frente. Bondoso ou bom. Lembra? Bom dia. Bom dia. Configuração em D. Ponto de articulação próximo à sua testa. Bom dia. Boa tarde é o mesmo sinal realizado para bom, na frente da boca, e tarde, configuração em B, e você movimenta a sua mão para baixo. Lembrou, né? Então vamos lá. Essa configuração de mão, ponto de articulação à frente da boca, orientação e direção para fora com o seguinte movimento, bom. Pense na frase, aquele homem é bom. Como seria realizado isso? Não esqueça que a expressão facial precisa estar associada. Vamos lá. Aquele homem é bom. Você poderia fazer assim, ó. Apontar o sujeito e fazer, ele é bom. Ou pode fazer também com as configuração de mãos dupla e fazer aquele homem calmo, ele é calmo. As configurações de mão, o ponto de articulação e a expressão, eles também são muito importantes na realização do sinal. Podemos apresentar a configuração de mãos abertas no peito, que é o ponto de articulação, orientação e direção para baixo no sinal de uma pessoa calma, tranquila. Esse é o sinal da pessoa calma. Dependendo do contexto, poderá ser identificado ou suavizado de acordo com o que você deseja expressar. Novamente, destaque na expressão facial. Cansado. Com a seguinte configuração de mão, cansado. Você pode, ponto de articulação também no peito, apresenta direção para baixo com a expressão facial e o seguinte movimento podendo ser intensificado ou suavizado. Vamos ver. Professora Silvana, como é o sinal de cansado? Percebeu? Muito cansado, professora Silvana. A expressão facial ela tem que dar uma intensificação para você sinalizar. Às vezes eu estou um pouco cansado, mas se eu estiver muito cansado, a minha expressão facial tem que ser bastante. Tente comigo. Vamos lá. Triste. Sinal que não abandona a expressão facial. A configuração de mão, a letra Y do alfabeto manual. O ponto de articulação é no queixo, sem movimento. Lembre, a expressão facial. Veja como a professora Silvana está fazendo o sinal de triste. Você tem que associar o sinal mais a expressão de tristeza. Impossível a pessoa estar triste sem esboçar o sentimento. Outro sinal, bravo. Como expressamos isso na face, o sentimento? Bem, com a configuração de mão, ponto de articulação no espaço neutro à frente do teu corpo, com direção para baixo e para cima. Olha só, bravo, ó, bravo, bravo. Esse é o sinal. Intensifique e suavize também na sua expressão facial. Vamos tentar? Novamente, bravo. Muito bravo. Faça mais expressão facial. Isso mesmo. Estamos treinando, né? Vamos lá, alunos. Esquisito. Bem simples de fazer esse sinal, mas ele muda de configuração de mão quando realiza o movimento na direção ao nariz do sinalizador. Veja, começa assim e muda com a configuração de mão. A direção do nariz precisa de expressão facial. Olha, esquisito. Percebeu como a professora Silvana está realizando? Esquisito, estranho, né? A expressão facial precisa estar associada ao sinal. Outro sinal, snob, metido. Como seria isso na língua de sinais? Configuração de mão, ponto de articulação no nariz também, com movimento e expressão de snob, chato, com ambas as mãos. Veja como a professora Silvana realiza. Pessoa snob, viu? Faz assim, e aquele olhar altaneiro, a expressão facial associada. Nunca esqueçam disso, queridos alunos. Para você intensificar a realização do sinal ou para você suavizar, é muito importante a expressão facial.
Podemos aparecer também com outra configuração, sem interferir no significado. O ponto de articulação à frente do corpo no espaço neutro, com movimento e exige a expressão facial. Vamos ver o sinal de vaidoso. Como seria? Mão em Y, professora Silvana, isso, olha, mão em Y, ponto de articulação no corpo, com movimento para cima. Percebeu? Ó, pessoa vaidosa. É muito interessante. Bom, após aprendermos esses sinais na Libras, nós podemos realizar muitos outros. Pense o quanto é difícil para as pessoas que trabalham com língua de sinais, entre eles o profissional intérprete, que hoje tem sido o principal mediador na inclusão dos surdos na escola, na sociedade. Mas também há inúmeras discussões a respeito de como o surdo deve aprender. O que você sabe a respeito do profissional? O intérprete, na inclusão do surdo, teve início no Brasil quando profissional a partir de 1980, quando a FENES, conhecem a FENES, já falamos para vocês que é Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, começou então a capacitar pessoas que conheciam a Libras para atuarem nos diferentes espaços sociais. A partir da legislação que regulamentou a Libras, a Lei 24.436 de 2002, e com isso o Decreto 5626 de 2005, os surdos ganham então o direito a uma educação bilíngue, onde a língua de sinais seja a primeira língua respeitada, a língua de instrução. Mas o que temos no Brasil é a inserção do intérprete em sala de aula. Contudo, ele ser profissional e essencial na inclusão dos surdos, ele só teve sua profissão regulamentada, vocês sabem quando? Em 2010, há 2 anos atrás, através da Lei 12.319. Mas até quando, no ambiente educacional, e muitas vezes desconsiderado enquanto profissional, e suas atribuições não estão claras? Muitas pessoas não reconhecem o verdadeiro valor do intérprete de Libras na inclusão escolar. Esse profissional, ele faz então a ligação, ele consegue transitar em 2 línguas ao mesmo tempo. Ele serve de apoio, não só para o surdo, mas principalmente para aquele professor que está realizando a disciplina. A proposta seria educação bilíngue, mas para que isso aconteça, o professor regente deveria dominar essa língua. Como isso não existe, há então um paliativo. Usamos o intérprete da língua de sinais para fazer essa ligação. Temos alguns problemas, e isso tem surgido muito no Brasil inteiro, porque muitas vezes os professores têm transportado essa responsabilidade do ensino para o intérprete, quando na verdade não faz parte da sua atuação. O intérprete está ali para atuar como mediador entre 2 idiomas, a língua de sinais e a língua portuguesa. A função do intérprete realmente é o quê? É fazer a socialização daquele aluno surdo, não só com relação professor-aluno, mas aluno-aluno e aluno-professor. Esta é a função do professor-intérprete. Nós temos percebido, queridos alunos, que muitas vezes esse profissional, quando chega em sala de aula, ele é rejeitado pela própria inclusão escolar. Alguns professores acreditam que o intérprete, ele é um profissional concorrente, um professor em sala de aula que está ali para observar o trabalho daquele professor, quando na realidade não é isso. O nosso material vai explicar depois, a professora Silvana vai explicar muito bem qual é a função do profissional intérprete, a valorização que esse profissional deve ter. Hoje, ele está amparado por lei. Por que nós estamos trazendo essa disciplina com você, com a janelinha? É obrigatório a disciplina de Libras ter intérpretes. Não só a disciplina de Libras, mas todas as disciplinas. Em se tratando de educação escolar, é necessário a presença desse profissional. Mas isso é um assunto que a professora Silvana vai discutir com vocês depois. Pratiquem os sinais e voltaremos logo em seguida.